bem-vindos ao Conexão CIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje a gente vai falar sobre patrimônio, mas um tipo diferente de patrimônio, que são aqueles associados que estão conosco já há muito tempo, já há várias décadas, e que são particularmente especiais para a gente. É um programa especial sobre esse tipo de pessoa que também é muito especial. E hoje nós vamos falar com uma dessas pessoas que nos é muito querida, que é o Robson Ziotti. Ô Robson, muito bem-vindo. Já é a terceira ou quarta vez que você virou dono do programa já, né? Acho que é a terceira vez, se não me falha a memória. É verdade. E a ideia é contar um pouco da tua trajetória, como é que o Robson é proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais e mais conhecidos do Ribeirão Preto, que é a Toca do Esquilo, que a gente sempre chamou de Esquilão. E aí vamos começar um pouco disso. Como é que surgiu a Toca do Esquilo? Vamos lá então. Eu comecei no comércio com uma casa de lanchonete, uma lanchonete, que chamava Brasil com Z. Isso em 1990. Sim. Onde é hoje o Paddock. Aonde tem aquele piano do Paddock, aquele quadradinho do piano 3x3 ali, era o Brasil com Z. Isso ano de 1990. E foi aí que eu comecei a mexer com o comércio. Bem, e aí como surgiu a ideia? Viajando muito, que eu gosto de viajar, você tinha em Santos um dos primeiros restaurantes por quilo do estado de São Paulo. Na verdade, o primeiro restaurante por quilo no país foi em Goiânia. Sim. Mas ele começou a ficar famoso, os restaurantes por quilo, em Santos. Sim. E depois se espalhou para o resto do país. Uhum. E eu ia viajar muito para Santos e lá tinha um restaurante por quilo e eu achei a ideia muito legal. E aí em 1991, nós abrimos o primeiro restaurante por quilo em Ribeirão Preto, que chamava Casa Blanca. Casa Blanca, que era ali na rua Marcondes Salgado, Sim. 769. Hoje é um sobrado lá, tem um rapaz que corta cabelo ali embaixo, uma Xerox. Então, foi em agosto de 1991 que foi instalado o primeiro restaurante por quilo em Ribeirão Preto. Né? E a gente... É muito interessante que como as coisas mudam, né? Em 1990, as pessoas ficavam na fila, em pé, na rua, debaixo do sol, ou na chuva com guarda-chuva para comer no restaurante, porque era uma novidade. Sim, né? sim. E a pessoa subia as escadas com o prato na mão. Hoje isso é impensável. Completamente. Hoje uma pessoa ficar na rua, na fila, no sol, na chuva, ou então pegar um prato, subir as escadas com o prato na mão, isso seria impensável. Então como que as coisas mudam, né? Então, o primeiro restaurante por quilo em Ribeirão Preto nós abrimos em agosto de 1991. E eu fiquei com Casa Blanca até 1994. Por quê? Porque eu comecei a visualizar o seguinte: começaram-se a abrir outros restaurantes por quilo. Sim. E cada um que abria... Um concorrente a mais. Um concorrente a mais e era mais moderno. Sim. Com mais espaço. Então a pessoa não ficava no sol. Com um layout melhorado. A pessoa não precisava pegar o prato e subir escada, né? Então, essa concorrência acendeu um alerta em mim, tipo assim, esse modelo de restaurante eu vou ter que mudar, porque não vai sobreviver devido à concorrência. Foi aí que eu mudei de lugar, né? Vendi o Casa Blanca e mudei de lugar onde eu estou hoje há 30 e tantos anos, que é a Toca do Esquilo, na Cerqueira César 540. Então, o restaurante foi para lá em abril de 94. E eu lembro uma coisa muito curiosa. A gente fez 30 anos agora. 30 anos, nesse endereço. Eu mexo com restaurante desde 1991. Uma coisa muito curiosa, quando eu abri o restaurante, em abril, um mês depois, teve aquele vendaval em Ribeirão Preto. Teve, é verdade. Olha, eu tinha acabado de abrir, eu tinha um mês de vida de restaurante, o vendaval destelhou o restaurante, inundou, perdi mercadoria, eu fui furtado ainda nesse período. Nossa. Que houve o vendaval em Ribeirão Preto, ladrões entraram num restaurante e furtaram muitas coisas. Então veja bem como que é difícil, né? Você abriu às vésperas do Plano Real.
Às vésperas do Plano Real. Exatamente. O plano, que era o RV, o Plano Real virou a moeda em junho de 1994. É que os nossos colaboradores na época, inclusive tem muito deles vivo até hoje, né? Mandar, se a Maria Bispo estiver me ouvindo, quero mandar um abraço para ela. Maria Bispo. Maria Bispo. Foi minha primeira cozinheira. Tá até hoje aí, tenho muita saudade dela. Ela tá aposentada, né? Tá velhinha já. E uma coisa muito curiosa é que quando transformou a URV para real, os colaboradores assustaram, porque eles recebiam um valor grande. Claro. Tipo 2.950, vou dar um 2.740. Aí virou R$1. Né? Aquele 2.700 virou R$1. Então eles assustavam. Pô, mas eu ganhava 2.000, 10.000, né? Cruzeiro, 10.000 RV. Agora eu vou receber só R$180. Tá errado isso. Aí eu tive que explicar, mostrar, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu abri nas vésperas do Plano Real e era o RV. E essa mudança gerou um conflito porque os colaboradores assustavam, né? Claro, claro. Pô, mas eu recebia 10.000. O RV eu vou receber R$1.000 agora? Tá errado isso daí. Então eu tive que explicar para eles. Eu lembro que na época do Sarney, a gente tá falando de 89, mais 89, ou menos. Eu era bancário. Eu tinha um olerite do jornal Diário do Povo, em Campinas, de mais de 1 milhão de cruzeiros. Isso, exatamente. Eu cheguei a ser milionário durante algum tempo. Exatamente, né? Em 89, na época do Sarney. Eu era bancário. E, inclusive, até tem uma ideia muito interessante, que o banco que eu trabalhava era o Banco BIC, e era um banco do Nordeste. A sede dele era em Fortaleza. Sim. Né? E a diferença de serviços, a diferença tecnológica de São Paulo para Fortaleza era muito grande na época. Sim. Eu lembro quando tinha essa inflação alta, né? Eu também fiquei milionário por alguns minutos. Né? Por alguns minutos, que tinha milhões na conta, mas não valia nada, né? É verdade. Então aí, em 94, nós abrimos o restaurante que era chamado de Esquilão. Esquilão foi o nome de uma amiga minha, a Luciana, a mãe dela, né? A tia Márcia, que sugeriu esse nome, porque eu pensava em abrir um buffet infantil. Então, nós temos até hoje lá no restaurante, quem vai lá já viu, uma fantasia enorme de um esquilo grande. 2 metros de altura, né, do esquilo. É uma fantasia muito grande, foi feita em São Paulo. Né? Inclusive foi feito por uma loja de fantasia que fazia fantasia para Globo, para SBT. Ô, Robson, você tem uma história engraçada, acho que é você de moto, alguém de garupa de moto com essa fantasia, não é? Isso, nós fomos buscar essa fantasia, chegou em 1999, né? A gente abriu o restaurante em 94 e a fantasia chegou em 99. E ela veio de São Paulo, né? E eu fui buscar com o meu amigo Ebert no aeroporto. E ele veio montado, fantasiado na garupa da moto, né? E eu dei um rolê, a cara das pessoas. Eu dei um rolê com ele na cidade toda, nas avenidas e tal. E as pessoas ficavam sem entender o que era aquilo, né? Que era um esquilo daquele tamanho na garupa da moto. Isso foi em 99. Né? Hoje não dá mais para usar a fantasia, que é muito quente, né? A fantasia é muito quente, não dá mais para usar. Inclusive naquela época já era bem quente já. Então a ideia foi o Esquilão 94 para poder fazer um buffet infantil. Então teria a fantasia, o esquilão, que era um esquilo grande, etc e tal. E aí nós acabamos mudando o nome para Toca do Esquilo. Por quê? Porque grafa melhor o nome. Sim. Né? Esquilão as pessoas confundiam com esquinão, com quilão. Então acabava as pessoas não grafando muito a palavra, né? Então Toca do Esquilo fica uma mensagem melhor, as pessoas gravam muito mais. Então nós mudamos o nome de Esquilão. Então o Esquilão ficou de 94 até 2005 com o nome de Esquilão, depois passou a ser chamado Toca do Esquilo, que até hoje, né? E por que Toca do Esquilo? Porque toca é uma coisa muito aconchegante. Aconchegante, né? Exatamente. Uma toca, vamos almoçar na toca. E a palavra é gostosa de se falar, Toca do Esquilo. E por que eu escolhi o animal esquilo? Porque na época o Tico e Teco fazia muito sucesso. É verdade. Né? Fazia muito sucesso o Tico e Teco.
E as pessoas acham o esquilo muito fofinho, muito bonitinho. E esquilo você só vê quando você vai em lugares que tem temperatura mais baixa, mais baixa, é verdade. Montanha, é verdade, em Minas Gerais. Como o nosso restaurante é típico mineiro, então tem tudo a ver. Sim. Então a Toca é um lugar aconchegante, do esquilo, que é friozinho, mineiro, então tudo a ver. Tem todas as associações. Robson, uma das coisas que eu percebo em ti, no teu restaurante, é uma ligação muito forte com não só com a tua família, mas com a história da tua família, né? Sim. A gente chega no esquilão, numa das paredes, tem uma foto enorme que pega a parede inteira da família Ziotti, né? Sim, família Ziotti. Na realidade, a família Ziotti é Ciciline, tá? Sim. Que a minha avó materna é Ciciline e meu avô materno é Ziotti. E eles vieram os imigrantes, né? Vieram para Ribeirão Preto, estou falando lá de 1900, mais ou menos. Se instalaram na região, depois vieram para Ribeirão Preto. O meu avô, Cesário Ziotti, ele tinha chácara, né? Sim. E ele cultivava hortaliças. Aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão Preto, na rua 21 de Abril, com a Bartolomeu de Gusmão, se não me falha a memória. Eu era moleque, eu tinha 5 anos de idade, isso há 50 anos atrás. Né? Então a foto que tem lá no restaurante da família, são 2 fotos. Tem os filhos do meu bisavô Cesário e depois tem os netos do meu bisavô Cesário. E esses netos são a minha mãe. Hoje a minha mãe tem 76 anos e ela está lá com 22 anos nessa foto. E tem uma outra foto que é só os filhos do Cesário, né? Então é muito interessante. E marca porque é uma família muito grande. Hoje é difícil ter 16 filhos, né? É difícil. É muito difícil ter 16 filhos. É difícil. Na época eu acredito que as pessoas tinham muito filho porque os filhos vinham para somar no trabalho. Então, quanto mais filho você tinha, mais era ajudante de mão de obra que você tinha na sua venda, no seu comércio, na sua chácara, nas suas hortaliças. Então, eu acredito nisso. Então, a família é muito grande. Meu avô, Mário, sempre deu uma educação rígida para nós, a minha mãe também. E isso marcou muito. E os primos, né? Bastante primos que a gente tem, a família é muito grande. Então, a gente tem uma foto lá da família Ziotti. E você tem umas coisas completamente malucas no teu restaurante também. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que você tem na parede uma camisa da seleção da Coreia do Norte, é isso? Coreia do Norte, Vietnã? Não, Coreia do Norte. Coreia do Norte, Coreia né? do Norte, Isso mesmo. Eu tenho ali, eu tenho uma camisa da seleção brasileira de 82. Tem, aquela que é feinha, aquela com café, né? A Topper, é uma camisa da Topper. Eu tenho lá no restaurante. Que era minha particular, que eu comprei quando eu trabalhava no banco, né? Eu lembro da seleção de 82, que foi, para mim, a seleção... Foi a melhor de todas. A melhor seleção que eu vi jogar foi a seleção de 82. Foi. E eu tenho a camisa lá no restaurante, que era da Topper. Tem a camisa da Coreia do Norte, que foi uma das poucas vezes que a Coreia do Norte participou da Copa do Mundo. Eu não vou me recordar agora se foi em 2014, se foi acho que foi 2014. Que a Coreia do Norte participou. E é uma camisa raríssima. Imagina. Raríssima. Da Hamel, né? O patrocinador é Hamel. Camisa raríssima, tá lá exposta. E eu tenho também uma faixa de um time de futebol lá do Rio de Janeiro. Que tem o do Tonico, né? Da Grande Família. Ai, que legal isso aí. Que é São muitas coisas que tem lá, né? Claro. Que como que é? Do Goitacás. Do Goitacás, Goitacás. Campo de Goitacás. Goitacás Futebol Clube. É branco e azul, né? É branco e azul. Goitacás. As pessoas falam, mas o que é isso aí, Goitacás? Aí eu explico que Goitacás ninguém lembra. Goitacás se remete também aos índios Goitacás, que eram os índios mais ferozes que tinha no litoral brasileiro. A cidade de Goitacás é uma homenagem ao Tonico, né? Que é da Grande Família. Que ele tinha um personagem lá na Grande Família. Que era o Mendonça. Sim. Né? Ele era o Goitacás, né? Goitacás Futebol Clube. Então tem umas peculiaridades lá no restaurante. Tem, sim. Agora há pouco, eu já estava conversando um pouco antes de começar o programa, e você me disse sobre
a importância do gosto da comida ser a mesma que você experimenta hoje e ter o mesmo, não variar se você for provar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fala um pouco sobre isso. Esse é um dos grandes segredos, né? Primeiramente, você tem as pessoas que trabalham com você, elas têm que estar felizes, sim, satisfeitas, né? De bem com a vida. Porque comprar um produto muito bom, todo mundo tem acesso. Você compra um contrafilé de excelente qualidade, você compra um arroz de excelente qualidade, mas você tem que manipular isso daí. Sim. E as pessoas que manipulam, elas têm que estar felizes, elas têm que estar contentes. Você mexe com comida, né? Uma coisa muito, muito primordial. E um dos grandes segredos é a gente evitar a rotatividade dos colaboradores. Por quê? A pessoa que vai lá almoçar hoje, ela experimenta a comida, a refeição. Quando ela volta daqui 2, 3 meses, é a mesma comida, porque foi a mesma pessoa que foi feita. Né? Então a gente preserva muito isso. Os mesmos fornecedores, sim, e os mesmos colaboradores. Né? A gente tem um cuidado com isso daí. Então a gente, que é um dos segredos nossos, do nosso grande sucesso, é manter os colaboradores e os fornecedores. Robson, eu queria te fazer 2 perguntas finais. A primeira é que você está conosco há mais de 2 décadas, né, que você é associado. Desde 2000, desde 98, faz muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. Eu queria te perguntar o que eu te perguntei da última vez. Para quem está começando agora um negócio, e sobretudo no ramo da alimentação, que é muito mais difícil, porque envolve gostos pessoais, envolve saúde, envolve uma série de fatores, quais são as dicas que você daria para quem está querendo iniciar um negócio nessa área? Primeiro, o primordial, você nunca vai ter lucro no início. Você tem que pôr na sua cabeça que você vai montar um comércio, seja ele restaurante, seja ele um outro tipo de comércio, mas uma incubadora. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. Isso é o primeiro ponto. Né? Eu tô com 1 mês de restaurante, eu tô com 1 mês de loja, vou comprar um carro zero. Você está fadado ao fracasso. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão experimentar o seu produto. E você tem que ter um caixa, você tem que ter um capital de giro para quando aquela pessoa voltar, mesmo que você não tenha tido lucro, sim, ter a mesma qualidade. Então, às vezes, você vai ter que enfiar dinheiro lá. Né? Só o fato de você não ter lucro já é um vencedor. Então, quando você monta um negócio, sim, se você já quer tirar o lucro nos primeiros meses, você está fadado ao fracasso. Sim. Esquece. Então, você tem que ter aí um período de 2 anos... Tá? Em média, para você consolidar o seu negócio e sim, depois começar a tirar o lucro. Segundo, né? Não ter rotatividade de fornecedor e nem rotatividade de colaborador. Sim. Sim. Terceiro, persistência. Você tem que persistir no seu negócio. Você só tem que tomar cuidado para você não passar a linha da persistência para aquela coisa de você estar insistindo em algo que não vai dar certo. Então você tem que ter a persistência, sim, sim, mas você tem que ter um período da persistência. Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando você patina. O que é patinar? Vamos lá. Se você tem o seu negócio que você não está dando lucro, sim, você vende. Se você tem um negócio que você está dando lucro, sim, você fica com ele. Agora, o duro é quando você fica persistindo, insistindo muito tempo em que você não tem prejuízo e você não vende e você não tem lucro para continuar. Você fica naquele, 1 mês é bom, outro mês é ruim. 2 meses é bom, 3 meses é ruim. Você fica nesse, então você sim, fica estagnado. Eu acho isso o pior de tudo. Sim. Então, as pessoas, esse terceiro item, as pessoas têm que ter persistência no seu negócio, mas tem que tomar cuidado para essa persistência não virar uma insistência fracassada. Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Robson, muito, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer enorme te ter aqui. Obrigado. E que outras vezes venham. Gente, obrigado mais uma vez por assistirem. Esse foi o Conexão ACIRP com Robson Ziotti, um dos nossos associados mais antigos, um dos nossos patrimônios, como eu faço questão de dizer. E a gente se vê então na semana que vem. Um abraço grande.